Fala galera, tudo bom? Bom, voltando aqui com o nosso canal falando de filmes, e hoje para falar de um dos filmes mais fantásticos assim que eu já assisti, que pude conferir há muito tempo atrás, e recentemente eu acabei comprando o Blu-ray, que é o filme Um Dia de Fúria, certo? Aqui o Blu-ray que eu comprei, uma promoção aí da Saraiva. Cara, esse filme ele tem como personagem principal o Michael Douglas. Foi o filme que, digamos assim, um dos filmes, na verdade, que marcou a carreira do Michael Douglas, certo? E ele é um filme de ação e ele começa basicamente como o Michael Douglas ele está no seu carro, né? E ele fica reparando o que tem ao redor dele, como se ele está num congestionamento, né, no trânsito. Então o que acontece? Ele repara nesse congestionamento, aquele calor, né, que está fazendo, o pessoal fazendo barulho ao lado dele. Tudo isso, cara, juntando a tudo de negativo que ele já estava carregando com ele, o que acontece? Isso aos 4 minutos e 31 segundos de filme, ele acaba explodindo. Dentro dele ele já pensa, chega, eu não aguento mais isso. Então ele sai do carro e diz apenas, eu vou pra casa. Pode parecer estranho, mas com o passar do filme vocês vão percebendo que tudo que acontece com o Michael Douglas nesse filme, ele é como se fosse uma crítica ao sistema que nós estamos induzidos a viver, ao sistema que nós estamos acostumados a viver. Então o que acontece? O Michael Douglas ele abandona seu carro e quando ele fala eu vou para casa, na verdade ele está a caminho da suposta casa que ele diz, só que na verdade é a casa da sua ex-mulher Elizabeth e a sua filha Adele, né? E nesse dia elas estão preparando o aniversário da Adele. Então o que acontece? O Michael Douglas começa a ligar para ela, ele passa a ligar muito para ela, para Elizabeth, e ela não quer mais saber do Michael Douglas, ela até chama a polícia para sua casa com medo que ele vá aparecer lá. Meio estranho, mas com o passar do filme nós vamos percebendo algumas atitudes violentas do Michael Douglas nesse filme, né? Eu posso citar algumas cenas que eu separei aqui para vocês, cenas que eu chamo de conflitos emocionais que o Michael Douglas acaba acontecendo com o Michael Douglas, né? Eu posso falar da primeira cena de conflito quando o Michael Douglas ele está a caminho de casa, como eu já falei, e ele entra num mercadinho qualquer, porque quando ele estava ligando para Elizabeth, nessa sua segunda ligação, a primeira ligação ele acaba não falando nada, certo? Aí gasta o tempo da ligação, que ele está usando no caso moedas, quando ele vai fazer a segunda ligação, ele já não tem moeda suficiente para realizar essa ligação, então ele vai no mercadinho mais próximo para tentar trocar o dinheiro como se fosse $1 que ele tem, trocar por algumas moedas. O que acontece? Quando ele chega no mercado, nesse mercadinho, o dono é um coreano. Ele fala, o Michael Douglas chega e fala assim para ele, olha, eu quero trocar esse dinheiro, eu preciso de trocados. E o vendedor, o dono da loja, no mercadinho, ele acaba dizendo assim, sem compras, sem troco. Então o que é que ele diz? Então eu preciso comprar para ter essas moedas? O vendedor diz que sim. Então Michael Douglas se aproxima de uma parte que vende refrigerantes. Então ele acaba pegando uma latinha de coca. Quando ele chega para o dono, né, o vendedor, e diz quanto custa essa latinha de coca. Ele diz 85 centavos. Esse valor não é o suficiente, não dá troco suficiente para o Michael Douglas realizar essa ligação que ele quer muito fazer. Então o que acontece? O Michael Douglas começa a questionar o coreano. Questionar como? Ele fica tentando fazer um acordo, por exemplo, ele dá $1 e o cara volta 50 centavos, né, para ele. Assim ele pode conseguir as moedas, enfim. Só que o cara diz que não vai comprar, vai embora, não vai comprar, vai embora. E fica nesse clima tenso até que o Michael Douglas de repente ele surta. Ele fica, como eu posso dizer, ele fica totalmente violento, ele começa a questionar o sistema, dizer, você está trabalhando aqui no meu país, entendeu? Os Estados Unidos ajudaram muito a Coreia, então isso aqui deveria ser, não está explorando a gente, entendeu? Fazendo até uma crítica ao capitalismo nessa cena. Então o que acontece?
quando o Michael Douglas percebe que o vendedor vai pegar o taco de beisebol que está escondido no balcão lá, na parte de baixo, eles dois acabam se agarrando lá, lutando, e o Michael Douglas acaba tomando o taco de beisebol. Nessa hora que ele toma o taco de beisebol, ele começa a questionar todos os preços da loja, do mercadinho. Ele acaba dizendo quanto vale isso aqui, quanto vale isso aqui. Cada preço que o cara diz, o Michael Douglas vai dizendo isso aqui tá caro. Pá, e começa a quebrar, entendeu? Começa a quebrar tudo. Até que ele chega na latinha de Coca-Cola e pergunta quanto custa a latinha de Coca-Cola. E o coreano fala 50 centavos. Ele diz vendido. Então ele pega a latinha e sai. Ou seja, ele, para conseguir aquilo que ele queria, ele tomou uma atitude violenta. Isso no decorrer do filme vai se mostrando cada vez mais. Na segunda cena que eu separei aqui para comentar para vocês, é a cena de assim que ele sai desse mercadinho, quando ele está indo lá para sua casa, e ele está indo com o bastão de beisebol, né, que ele pegou do coreano. Ele vai lá um bairro aí perigoso, um bairro que tem muitas gangues. Ele acaba deixando esse taco de beisebol aqui de lado, a maleta, né, dele, que ele... vocês podem reparar quando estiver assistindo o filme, ele é um cara que parece um cara que trabalha assim numa indústria, numa empresa assim. Ele tá de camisa branca, gravata e uma maleta. Isso é a roupa que ele tá usando, né? E ele deixa aqui a maleta de lado. Então chegam dois marginais, né, dizendo que ele tá no território deles, que ele tem que pagar um pedágio, entendeu? E o Michael Douglas, não quero confusão, vou só pegar minhas coisas e sair fora. E os caras dizem, não, você vai ter que ficar... Aliás, para você passar por aqui, você vai ter que pagar um pedágio. Você vai ter que dar essa maleta que está aí com você. Então o Michael Douglas diz, eu não vou dar. Então começa aquele clima tenso, certo? Então o Michael Douglas, tá certo, eu vou pegar a maleta. Quando ele se vira para pegar a maleta, ele puxa o taco de beisebol e começa a bater no primeiro cara, que está mais perto dele. E o outro já sai correndo, entendeu? Enfim. Mais uma vez ele explode, cara. Certo? Então o que vai acontecendo no filme, essas atitudes violentas que ele vai realizando durante o filme. Um policial que está paralelamente a isso, um policial que está perto de se aposentar, que é o Prendergast, o nome dele, ele que é especializado na parte de roubo. Só que o que acontece? Ele começa a ouvir dos outros policiais, conversa de departamento de polícia, que um cara, um americano branco, que usa camisa branca, gravata e maleta, em vários pontos desse trecho, né, que ele acaba montando, esse cara está agindo violentamente nesses trechos. Ou seja, ele acaba juntando esses fatos que os outros estão comentando e acaba tendo um suspeito. Então, como ele quer se aposentar, ele está para se aposentar, ele quer realizar seu último feito, né, na polícia. Então o que acontece? O Michael Douglas, ele vai seguindo, ele passa depois num tipo McDonald's, aí ele pede o café da manhã, que na verdade o café da manhã só é servido até 11h30, então ele olha no relógio, são 11h33, o gerente começa a botar boneco lá, aí ele puxa um monte de armas. O que acontece? Como ele consegue essas armas? Ele consegue, dos dois caras que ele acabou batendo, os caras voltam a procurar o Michael Douglas, né, que o nome dele no original é Defense, que é até o nome da placa que está no carro dele, sendo que quando foi traduzido, né, no caso com assistindo esse Blu-ray e no DVD também é comentado, e também na época que passava na televisão ele é chamado de Bill, né, que é o William Foster, no caso o nome dele, é citado depois no filme. Então o que acontece? Esses caras eles passam num carro, enquanto o Michael Douglas está no telefone, eles passam metralhando, atirando, só que nenhuma bala pega no Michael Douglas. E eles acabam, como eles estavam olhando assim de lado, eles acabam batendo no outro carro, se acidentando e muitos morrendo. Então o Michael Douglas vai lá olhar, vê lá, o cara tá no chão, pega a arma e diz assim, você errou. Então ele acaba ficando com essas armas, uma maleta cheia de... maleta não, é uma mochila de academia cheia de armas. Então ele passa
o resto do filme com essa maleta. Aliás, essa mochila de armas. Então o que acontece? No decorrer do filme, ele vai se mostrando cada vez mais violento e cada vez mais perdendo a consciência daquilo do que ele está fazendo. Então o Prendergast acaba, como eu disse, ele acaba juntando todos os fatos e acaba descobrindo quem é esse sujeito que está nesse trecho fazendo muitas como é que eu posso dizer, muita violência, né? Ele está empregando muita violência nesse trajeto. Então ele descobre que Michael Douglas, no caso o Bill Foster, ele tem uma ex-mulher, então o Prendergast e mais sua parceira vão lá na ex-mulher dele pra... se ela pode dar alguma informação sobre, né, onde ele está, o paradeiro dele. Na verdade, o Michael Douglas, nesse momento, ele já tinha chegado lá e a esposa e a filha já tinham fugido da casa. O Michael Douglas está lá na casa. Quando o Prendergast chega com a sua parceira, o Michael Douglas ele acaba dando um tiro na parceira dele, do Prendergast, sai correndo atrás da Elizabeth e da Adele, e elas estão no pier, né, que no caso ela mora perto, como se fosse uma ponte metálica, né, aqui de Fortaleza. Então o que acontece? Chega no clímax do filme, né, tudo aquilo que passou pelo Michael Douglas, tudo aquilo de contra o sistema, ele chega no ponto final disso, ele como se dali não tivesse como passar. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou contar o final do filme, certo? Vocês, pessoal aí que já assistiu, legal, comenta aí o vídeo. O pessoal que não assistiu, o pessoal compra, vai atrás aí que vale a pena. Um Dia de Fúria, Falling Down no original. Esse filme ele tem 139 minutos, não, desculpe, 112 minutos, certo? O diretor é o Joel Schumacher, né, de tantos outros filmes bem legais, o Joel Schumacher, certo? Então fica a dica aí desse filme anticapitalista, contra o sistema. É um filme muito cabeça, cara. Esse filme é muito massa. Assistam Um Dia de Fúria, certo? Galera que gostou aí do vídeo, dá uma curtida, assina o canal, né, se inscreve aí, divulga no Facebook, compartilha. Isso ajuda muito o meu trabalho, certo? Galera, valeu, até a próxima, até o próximo Falando de Filmes. Valeu!